pateticamente, para obter desilusões de calma, inspiração e coordenação de raciocínio para o trabalho. Não vos condicionais, por vezes, ao cigarro, de modo tal que a sua ausência vos provoca aflição e dificuldade de pensar. Diferem, no entanto, os marcianos, pelo fato de não auferirem sensibilidades psíquicas condicionais, através de substâncias perniciosas, como os alcaloides, que deprimem as vossas energias vitais, no quimismo da morfina, marijuana, cocaína, maconha e outros barbitúricos, que desatam quadros mórbidos no êxtase opressivo dos opiômanos. Eles aproveitam, tão somente, o extractus vegetalis que enriquece e não deprime o organismo psíquico vital, mas o predispõe para raciocínios equilibrados ou superiores. Pergunta: gostaríamos de um exemplo adequado à nossa sensibilidade terrena, para avaliarmos mentalmente esse processo marciano. Poderá atender-nos? Ramatiz: o incenso que queimais nas igrejas ou em labores espiritualistas eleva o vosso pensamento para as cogitações espirituais superiores porque são essências de fragrância purificadora do astral. Não vos deprimem, mas hipersensibilizam-vos para as altas evocações porque atuam sob frequência vibratória do astral superior, enquanto os alcaloides, como substâncias orgânicas azotadas que debilitam a contextura vital, funcionam em faixas vibratórias de um astral coercitivo. Há odores que acionam o mecanismo sensual, arrastando o espírito à regência da esfera animal, e outros que favorecem a alma na ascensão para esferas de meditações sublimes. O perfume dos pessegueiros floridos, nos dias ensolarados da primavera, quando as pétalas esvoaçam quais lentejoulas faiscantes contra o céu azul e transparente, despertam-vos recordações saudosas das paisagens de luzes e flores edêmicas, que decoram o verdadeiro habitat das almas bem formadas. A flor bela e o seu perfume inebriante, atuando no vosso psiquismo, aquietam o coração e suavizam a alma. Pergunta: a alimentação marciana também é submetida aos horários peculiares que nós adotamos, e em quantidade proporcional ao equilíbrio orgânico? Ramatiz: já vos dissemos que é alimentação qualitativa, em vez de quantitativa, pois além de serem pastas, tabletes, comprimidos ou filhós de sucos e essências concentradas, completa-se pela nutrição energética do magnetismo que interpenetra a atmosfera de oxigênio puro. Sendo os marcianos espíritos já libertos das contingências inferiores da matéria, as trocas metabólicas exercem-se através de uma rede arterial predominante, que se impregna do magnetismo puro ambiental. E não determinam horas fixas para alimentação, salvo em ocasiões festivas ou reuniões previamente combinadas. Quando viajam, mesmo em suas excursões interplanetárias, podem levar, nos bolsos, alimentação para muitos dias. Pergunta: mas os seus organismos, sendo, também, de ordem física, não sofrem diminuição de volume, não se debilitam em sua contextura carnal, em face de sua alimentação parcimoniosa e só à base de sucos e essências? Ramatiz: o que perdem em quantidade, ganham em qualidade, conforme já vos dissemos alhures. Aliás, podeis constatar, no vosso mundo, que inúmeras pessoas de porte robusto e aparentemente saudáveis podem ser débeis e enfermas, incapazes de competir com tipos delgados, magros, mas vivos e resistentes. Atualmente, em vosso mundo, já se concebe que o corpo humano é apenas um aspecto de matéria ilusória, predominando um número inconcebível de espaços vazios, interatômicos, sobre uma quantidade microscópica de massa realmente absoluta. Comprimindo todos os espaços vazios que existem na intimidade do corpo físico, até se tornar o que em ciência considerais de pasta nuclear, obtereis uma pitada de pó microscópico, que é a massa real existente. Consequentemente, tereis de admitir que o organismo humano, na realidade, é maravilhosa rede de energia sustentada por um gênio cósmico. O homem é espírito aderido ao pó visível aos olhos de carne, mas na realidade é mais nítido, dinâmico, verdadeiro e potencial, no seu verdadeiro habitat espiritual, livre do pó enganador. A necessidade de alimentação sólida, farta e consistente de que falais, é ingênua ilusão,
produto apenas das contrações espasmódicas que vós ainda não sabeis compensar no campo energético do magnetismo humano. Ingeris grande quantidade de massa material, na forma de alta alimentação, mas apenas absorveis massa ilusória, perfurada de espaços vazios, da qual o corpo só assimila o conteúdo energético para o sustento de sua rede de magnetismo. Nutris, na realidade, só os espaços vazios e magnéticos do corpo. Dai, a existência do metabolismo apurado dos marcianos, que inalam os princípios vitais através da respiração, na forma de elementos elétricos e magnéticos, auridos do Sol e do meio ambiente, e de um oxigênio puro, que seria insuficiente ao vosso sistema de respiração impura. À medida que evolverdes para as expressões espirituais mais afinadas, ireis desenvolvendo o mecanismo mais delicado e qualitativo da alimentação, por cujo motivo ainda sereis êmulos dos marcianos, satisfazendo-vos com a nutrição pura do magnetismo solar, a caminho do entendimento de que a verdadeira nutrição, alhures, é a que obtereis no próprio magnetismo do amor divino. Pergunta: é o tratamento químico dessas frutas que proporciona aos marcianos a aquisição de um corpo sádio e distante das nossas mazelas orgânicas? Ramatiz: na realidade, a alimentação à base de frutas e sob o domínio químico da seiva dirigida, concorreu grandemente para o mais breve êxito da saúde harmoniosa, em Marte, como vereis em oportunos trabalhos, que na esfera da medicina vos iremos transmitir. Mas é o equilíbrio espírito-matéria o principal responsável por esse êxito orgânico, pois a saúde do corpo é consequência, também, da saúde da alma, quando essa se mantém distante de desequilíbrios ou descontroles mentais. Os marcianos manifestam perfeito equilíbrio psicofísico, sem os estímulos anômalos e os corrosivos comuns à vossa excitação de apetites mórbidos. Sempre foi respeitada a verdadeira função do aparelho digestivo, como um meio de nutrição prosaica e não elemento de prazeres epicuristas. Pergunta: a digestão à base de frutos, geleias e tabletes satisfaz plenamente o estômago nas suas características físicas? Ramatiz: em face de os marcianos terem se afastado da alimentação espessa e volumétrica da carne, por lei de biologia evolutiva, o seu sistema digestivo foi se atrofiando pela ausência de estímulos grosseiros das substâncias de demorada digestão. Não tardou que o recinto gástrico fosse diminuindo a sua área comum e o trato intestinal perdesse grande percentagem das suas funções peristálticas, reduzindo-se quanto à extensão ao comprimento e ao calibre exigido anteriormente. Essa diminuição de operações intestinais, pela redução volumétrica dos alimentos, poupou mais energias para o campo cerebral marciano, permitindo que ainda melhorasse consideravelmente o raciocínio e os processos do intelecto. A mente tornou-se dona de mecanismo límpido no setor das irrigações cerebrais, devido à ausência de toxinas que obscurecem os campos sensoriais da alma. O estômago reduzidíssimo, o intestino sob menor exigência do metabolismo nutritivo aliviaram as funções biliares, o trabalho de filtragem hepática e a sequente expulsão de elementos deletérios pelos rins. E o homem marciano foi ganhando, então, em qualidade, o que perdia gradualmente em quantidade, sob o processo normal e biológico de adaptação progressiva. Pergunta: essa alimentação marciana é cientificamente dirigida? Ramatiz: sim. Aliás, seria profundo desmentido o grau evolutivo daquela humanidade, a forma desordenada com que vos alimentais, nos erros dietéticos que deformam a verdadeira estesia do corpo físico. Os marcianos estão bem distantes do conceito terreno de viver para comer, e, graças aos recursos de sua ciência equilibrada, eliminaram da alimentação grande parte dos minerais afins à lei de gravidade do orbe. Pergunta: podia o irmão esclarecer melhor essa revelação? Ramatiz: embora também jungidos fisicamente à lei de gravidade do seu planeta, os marcianos puderam livrar-se completamente das enfermidades circulatórias. Há muitos séculos, sofriam, também, de enfermidades análogas às vossas varizes, artritismos, gota, edemas e reumatismos, que formam o extenso quadro patológico dos membros inferiores,
Em face das cargas de toxinas e minerais que se demoram, por lei de especificidade sanguínea, a medicina marciana tentou, também, a terapêutica dietética, principalmente análoga à que preconizais as mulheres na época de gestação, a fim de evitarem os estados de nefrites, cardiopatas ou hepatocongestivos dos excessos albuminoides e condimentos fortes. Não obstante resultados definitivos na correção dos efeitos, encontraram a solução, substituindo, gradual e inteligentemente, todos os minerais que eram excessivamente afins à atração gravitacional de Marte, por outros, neutros e mesmo alérgicos à lei de gravidade. Os médicos marcianos conseguiram, pela cromoterapia e sob condições ainda desconhecidas do vosso mundo, modificar o metabolismo endocrínico e, consequentemente, alterar o quimismo hormonial, acentuando o teor dos elementos sanguíneos mais libertos da gravidade planetária e reduzindo a ação dos contrários. Graças às novas condições de composição proporcionadas pela dosagem sui generis dos hormônios modificados, foram-se reduzindo e diminuindo sempre a tensão e estase específicas dos minerais que se demoravam na circulação dos membros inferiores, por outros que alcancem mais facilmente o setor cardíaco. Pergunta: supondo-se 100% a antiga especificidade nas regiões inferiores do organismo, qual a percentagem conseguida pelos médicos marcianos nessa substituição de minerais? Ramatiz: atingiu de 40% a 50% a redução do campo mineralógico sanguíneo, que demorava nas regiões inferiores e pressionava a rede venosa. Os resultados satisfatórios dessa eliminação gradual, podereis avaliar pela terapêutica aconselhada pelos vossos médicos, para as mulheres edematosas e varicosas, nas épocas gestativas, que devem conservar os membros em posição oblíqua, ascensional, a fim de aliviar a circulação sanguínea dos vasos inferiores. A redução dos minerais mais densos diminuiu os atritos, a dilatação espasmódica dos vasos e afrouxou os músculos, ganhando maior rendimento circulatório e menor tensão, em face de a bomba cardíaca funcionar sob estímulos nervosos de ritmo mais calmo e uniforme, mercê da carga sanguínea mais suave. Os marcianos adquiriram, pois, grande capacidade de locomoção pedestre, podendo alçar-se mais longe, além da sua já natural aptidão de impulsos brandos e longos, que a atmosfera tênue e rarefeita lhes permite no deslizar sobre o solo. Pergunta: seus corpos, então, são mais fluídicos? Ramatiz: são estruturados de carne similar à vossa, mas de qualidade mais delicada, devido ao que já vos relatamos. Pergunta: a assimilação nutritiva segue os mesmos princípios da fisiologia do homem terreno? Ramatiz: lembramos-vos, anteriormente, que a absorção dos alimentos, na incorporação nutritiva dos organismos marcianos, se faz quase totalmente, restando pouca percentagem de detritos orgânicos que devem ser exonerados do sistema. Ingerem em quantidade e qualidade, quase o suficiente para manter íntegro e em crescimento o corpo na proporção de alimento exato para atender ao metabolismo físico. O fenômeno de fome devoradora que é peculiar aos terrícolas, pela sua maior proximidade do mundo instintivo animal, é substituído em Marte pela sensação de carência energética. O terrícola alimenta-se compulsoriamente pela injunção famélica das contrações gástricas, que lhe criam um estado de urgência de alimento. O marciano faz pelo convite sereno que o cosmos energético registra no campo do magnetismo espiritual. O homem terreno, ainda todo instinto e impulso animal, atende às necessidades físicas impelido incondicionalmente pela requisição premente do corpo. O homem marciano, emancipado e sereno, cuida do seu corpo divino no mundo físico, sob a condição criadora do espírito. Escravo, asfixiado pelo vigor do corpo instinto. Outro, senhor, dono do instrumento de seu trabalho sideral. O equilíbrio na mesa e o domínio no campo das emoções descontroladas propiciaram ao cidadão marciano a posse do corpo como servidor dócil, calmo e exato. Pergunta: a água de que se servem é do mesmo tipo existente na Terra? Ramatiz: ingerem água radioativa, algo parecida com a chamada água pesada do vosso mundo.
em virtude de serem criaturas com organismos sensíveis na esfera magnética, ou seja, no campo eletrobiológico, carecem de substâncias radioativas, a fim de compensarem as energias que se exaurem acentuadamente nos intercâmbios como meio. Socorrem-se, pois, dos elementos nutritivos que possam apresentar maior cota de radiações, a fim de atenderem às suas condições magnéticas. Pergunta: não apreciam as iguarias, confeites e bebidas, tal como nós? Ramatiz: naturalmente não os considerareis afeitos às bebidas alcoólicas, que excitam e deprimem a delicadeza das fibras nervosas, atrofiam as células hepáticas e congestionam os bacinetes renais. Só absorvem o que esteja em perfeita harmonia com seus organismos, sem provocarem quaisquer modificações, excitações ou depressões na delicadeza do metabolismo orgânico. São demasiadamente inteligentes para evitarem a astuta condição de lançarem, goela abaixo, copos de líquidos corrosivos, a pretexto de aperitivos ou de entusiasmos emotivos. Consideram-vos suicidas latentes, que vos liquidais a prestações, extinguindo 1/3 das vossas existências normais, sob excessos alcoólicos e glutônicos, semelhantes alienados que perdem o senso diretivo da razão e da harmonia celular. Pergunta: o modo de nos alimentarmos influi, então, na ascensão espiritual? Ramatiz: considerando que o planeta Marte é o degrau superior ao da Terra, ao qual, por lei ascensional, tereis que chegar, é conveniente que vos prepareis, desde já, para esse desiderato infalível. Quanto mais vos escravizardes ao que é incompatível com os marcianos, mais distantes estareis do seu convívio superior. Para que, no futuro, possais habitar organismos delicados e vegetarianos, sois obrigados à alimentação sadia e qualitativa, exercitando-vos, presentemente, na menor quantidade e na melhor qualidade. O volume digestivo, muito a gosto terrestre, deve ser paulatinamente substituído pelo conteúdo qualidade, muito da preferência marciana. Pergunta: pode a alimentação influir nas reencarnações futuras, em outros mundos melhores? Não há perfeita distinção entre os planos vibratórios da matéria e do espírito. Ramatiz: o vosso perispírito nutre-se com a energia astral que circunda e interpenetra a Terra, devendo grande parte de sua luminosidade astral à substância do hélio, que o circula vigorosamente em todo o conjunto. É óbvio que o campo perispiritual energético, que vos acompanha após o desencarne, como invólucro configuracional do espírito, há de ser constituído das vibrações hostis, desarmoniosas e coercivas que são próprias das paixões desequilibradas da Terra. Esse conjunto vibracional entrará em conflito com um conteúdo tão sedativo, harmonioso e sublime, como é a aura astral de Marte. A atuação dos fluidos agressivos do vosso mundo, sobre a delicadeza da substância astral marciana, que se há de combinar para a formação do novo perispírito, assemelha-se ao vigor selvático dos rebentos vegetais, que tentam exterminar a energia aprimorada do enxerto superior. Insistindo, pois, na alimentação impura da carne, estareis incorporando no vosso perispírito as mesmas energias astrais inferiores que são próprias dos animais. As vibrações compressoras da natureza instintiva e bruta dos animais dissolvem-se na aura do vosso perispírito e o tornam sombrio, de baixa frequência vibratória, predispondo-vos sempre ao gosto primitivo. Sendo o vosso perispírito a forma que sobrevive e vos acompanha além túmulo, servindo de veste que vos dá o todo fisionômico e vos distingue como entidade morfológica na esfera astral, o seu tecido será tão sutil, compacto ou opressivo, conforme a natureza da energia magnético-vital que absorverdes na existência física. Lembramos-vos que a própria luz do vosso plano matéria manifesta-se límpida e vigorosa, conforme o combustível que usais, e se o vestuário de couro oprime, o de linho refresca o vosso corpo. Pergunta: a desencarnação não deveria nos libertar definitivamente da influência do alimento, que é condição do mundo físico? O espírito, que atua em faixa tão sutil, fica ainda subjugado pela matéria. Ramatiz: não podereis traçar fronteiras absolutas entre a matéria e a energia,
pois a primeira é realmente energia condensada. A energia que se acumula e constitui o estado matéria extravasa continuamente do todo que a compõe, formando as auras radioativas que são perceptíveis apenas no outro campo vibratório. Quanto mais ínfima é a vida do espírito nos mundos de formas, maior é a cota de energia inferior que ele incorpora, e, consequentemente, maior campo energético para ser acionado pela própria energia inferior, que se aprisiona nas formas materiais. O plano astral que circunda a Terra está interpenetrado com energia que se exsuda do vosso mundo, formando vigoroso intercâmbio de forças que se atraem ou se hostilizam continuamente. Assim, quando vos libertais do corpo físico, continuais a sofrer a ação energética do mundo que deixastes, na conformidade exata do conteúdo de energia que conduzis em vossa intimidade. Desde que através de vida pura, de alimentação higienizada e mente evangélica, absorveis tão somente a energia de alto teor, que transcende os estados inferiores e desregrados, o vosso perispírito será invólucro adequado à reencarnação em orbes de elite espiritual. Ao contrário, a alimentação à base de detritos e despojos inferiores adensa esse perispírito e o inferioriza vibratoriamente, deixando-o subjugado pelas energias agressivas do mundo que deixais. Na lei de correspondência vibratória do cosmos, quer habitando um corpo físico, quer desencarnados, estareis sempre vibrando em uníssono com as faixas ao nível das energias astrais que movimentardes. A desencarnação não vos liberta, ex-abrupto, das contingências do mundo físico, assim como o pássaro, no voo alto, não está isento do combustível de sua nutrição. Pergunta: e por que a alimentação carnívora se transformou num hábito generalizado entre nós? Ramatiz: exacerbando o desejo, que passa a dirigir-vos e a que aflitivamente sois excitados nas evocações mentais, que vos criam odores carnívoros e aspectos epicuristas das mesas festivas da terra. Se sois fracos ou desabusados, em breve estareis circulando, angústia da mente, por entre os pratos fumegantes das vísceras condimentadas dos festins humanos, onde os despojos animais são queimados em entusiastas festas campestres. Assim como o desejo do álcool atrai os viciados para a ingestão de fluidos corrosivos que lhes mitiguem a sede dantesca, o apetite, não extinto pela carne do animal, arrasta os mais débeis para a continuidade de uma digestão virtual. Pergunta: mas Jesus não afirmou que o homem não se perde pelo que entra pela boca, mas pelo que dela sai? Ramatiz: o mestre foi bem explícito na sua advertência, pois se afirmou que não seríeis perdido pelo que entrasse em vossa boca, e sim pelo que dela saísse. De maneira alguma vos prometeu graças ou merecimentos superiores, mesmo que continuasseis a comer carne. Nenhuma tradição cristã vos traz a figura do meigo Nazareno trinchando vísceras animais. Lembrou-vos, apenas, o que não perdereis, mas não aludiu ao que deixaríeis de ganhar se não vos purificasseis na alimentação. Pergunta: qual é uma dessas graças que os marcianos já receberam do beneplácito divino, por serem absolutamente vegetarianos? Ramatiz: a inspiração divina no campo da ciência curadora, que os livrou definitivamente das necessidades patológicas de retificação astral. Pergunta: em que consiste essa retificação astral? Ramatiz: o recurso mais eficiente para a criatura humana purificar o seu perispírito e ingressar em humanidades superiores, ainda é a função compulsória da dor e do sofrimento, que através do mecanismo das úlceras do sistema digestivo, das gastrites ou hepatites, colites ou hipertrofias, exercita-a, paulatinamente, para a continência da carne. 11. Esportes e divertimentos. Pergunta: os marcianos também são afeitos a esportes e divertimentos semelhantes aos que praticamos na Terra? Ramatiz: eles servem-se do esporte como equilíbrio entre o corpo e o espírito, e do divertimento, um desafogo sadio, porém, em ambos os casos, sem a inconveniência dos exageros que conduzem ao depauperamento físico e afetam a saúde. Pergunta: em face do elevado grau espiritual e intelectual dos marcianos, julgávamos-los avessos à trivialidade de alguns esportes e divertimentos.
Não é sensato este raciocínio. Ramatiz, Deus, em sua verdadeira essência, também é alegria e júbilo. Somente os indivíduos pessimistas ou doentes são adversos a essas expansões integrantes do equilíbrio da vida. Pergunta: efetivamente, na Terra, os mais velhos chegam a condenar os esportes, achando-os inúteis e até prejudiciais à formação da mentalidade da juventude. Que lhe parece? Ramatiz: o esporte é uma necessidade às atividades intensas nos mundos de formas, pois evita a saturação mental. Podeis verificar que as aves, os animais e também as crianças, principalmente na infância, são irrequietas e dinâmicas, buscam e executam movimentos que lhes absorvem o excesso de força vital nervosa própria dos organismos em desenvolvimento. A infância humana, expansiva e despreocupada de convenções ou preconceitos, não se submete a artificialismos nem comprime os seus desejos veementes. E os velhos que condenam os esportes por se desinteressarem do equilíbrio psíquico-físico, não estão sendo justos para com o ambiente em que vivem e são falsos consigo mesmos, pois, geralmente, em sua juventude, pensavam ao contrário. Pergunta: também, os que condenam alguns de nossos desportos por achá-los violentos, esquecidos de que o gênero dos mesmos é que dá ensejo a certos acontecimentos um tanto brutais, que às vezes ocorrem. Não é exato? Ramatiz: quanto à violência ou rudez nos vossos esportes, o problema tem dois aspectos diferentes, que vamos definir. Tendes os esportes úteis e compreensíveis, que embora exijam esforços enérgicos do corpo, vós os deformais, transformando-os em torneios de violência e agressividade sempre condenáveis. Este é o caso em que a violência e a rudez não estão no gênero do esporte, mas sim nas atitudes antiesportivas e ilegais dos próprios competidores. Se tanto estes como os assistentes se confraternizassem sob o princípio sagrado do não façais aos outros o que não quereis que vos façam, desapareceriam a brutalidade, a incultura e a incivilidade, pois o esporte também é ensejo educativo doado pelo Pai, e serve para aliar o espírito equilibrado ao corpo sadio, a fim de formar o harmonioso binômio, mente sã e corpo são. Todavia, já progredistes aceitando no setor esportivo a participação incondicional da mulher, pois a figura feminina, pela sua ternura e delicadeza inatas, além de abrandar ou neutralizar a agressividade do homem, desperta sentimentos fraternais entre os contendores. Pergunta: no entanto, acentuamos haver esportes em que a violência um tanto brutal se justifica, devido, justamente, à natureza dos mesmos, estando neste caso o nosso boxe e os assaltos de luta livre. Qual a vossa opinião? Ramatiz: esse segundo plano do vosso setor esportivo merece, sob todos os aspectos, a mais formal repulsa, pois o esporte, em sua expressão verdadeira, é cordialidade, é evolução, sendo absurdo remarcado definirdes esses torneios como esporte, chegando vossa incoerência a atribuirdes à selvageria do boxe a denominação de nobre arte. Da mesma categoria bárbara são os embates de luta livre, e em ambos os casos reviveis as emoções ferozes que já alimentastes em reencarnações passadas, quando nos circos romanos gritáveis por sangue e morte. Mudaram-se os cenários e as vestes de carne, mas são ainda os gladiadores dessa época, e também a mesma coletividade ululante, agitada pelo instinto inferior, denunciando os gritos apopléticos que estrugiam nos coliseus sanguinários da antiga Roma imperial. Há 2000 anos, nos circos de Roma havia, é certo, cenas de maior barbarie, porém, atentas às circunstâncias, de muito menor responsabilidade perante Deus, pois temos de levar em conta a época em que tais fatos se passaram. Há 20 séculos a consciência coletiva ainda não estava amadurecida no mesmo senso de responsabilidade que lhe impõe hoje 2000 anos de progresso e um novo acervo de conhecimentos em todos os setores do pensamento humano. Os homens daquele tempo eram unidades de um ambiente totalmente animalizado porque até então ainda nenhuma luz do céu se apresentara à sua consciência. A bestialidade das guerras de corpo a corpo era o padrão por onde se afinava o sentimento das massas, as quais, como rebanhos de carneiros,
Acompanhavam e participavam alegremente dos prazeres selvagens de seus imperadores. As matanças nos circos de Roma resultavam de diversos fatores ambientes. Era um Nero ou um Calígula, tarados psicopatas, sujeitos aos desequilíbrios de tais nevroses. Era o povo brutalizado e servil, que tinha de bater palmas às orgias sanguinárias e carniceiras. Eram as feras inconscientes, obedecendo ao imperativo da fome que lhes roía as entranhas. E por fim, eram os criminosos e os mártires do cristianismo nascente, que não podiam escapar-se de serem as vítimas preferidas para essas crueldades de horror e sangue. No entanto, atualmente, quem nós vemos nos rings não são dirigentes mentecaptos, não são indivíduos coagidos nem animais irracionais. São homens tigres, são homens panteras, são homens máscaras negras, títulos aditivos que, aliás, eles aceitam porque na realidade constituem definições rigorosamente exatas. E como se isto ainda seja pouco, o vosso ambiente já consentiu que, não apenas os homens, mas até tropes de mulheres se apresentem em público a exibirem-se em embates ferozes de luta livre, como índice do aviltamento de uma humanidade que, efetivamente, somente será despertada para os ideais do espírito, mediante a violência patética das tremendas dores coletivas anunciadas pelo Salvador Divino. Pergunta: os marcianos praticam esportes no gênero de nosso baseball, basquete ou semelhantes ao nosso tradicional futebol? Ramatiz: os esportes marcianos são diferentes e atendem ao equilíbrio que deve haver em todas as manifestações da vida, pois tais divertimentos, em sua feição intrínseca, são úteis ao corpo e ao espírito. O esporte exercido com brutalidade e deslealdade é que se torna condenável e de consequências prejudiciais. No futuro reconhecereis a beleza moral que existe nesses desportos criados para a massa. Atualmente, ainda sacrificais essa beleza devido à vossa concepção do esporte como luta contra adversários que devem ser vencidos a todo custo. Desse modo criais um ambiente antifraterno dando causa a atos inamistosos que, às vezes, deixam resíduos tóxicos de ódio, rancor e anseios de desforra sob ambiente agressivo. Antevemos que, no futuro, tereis apreciáveis conjuntos, os quais, embora se defrontem em complicações enérgicas, jamais se desviarão da disciplina cristã onde essa luta feroz pela vitória a todo preço será substituída pela preocupação de mais beleza, habilidade, inteligência e confraternização. Pergunta: em Marte, os intelectuais também participam dos esportes? Ramatiz: diversos intelectuais planejam as mais brilhantes competições desportivas e a sua alta espiritualidade só cogita de entretenimentos de feição construtiva. Os marcianos, devido à sua mente espiritualizada, são isentos da brutalidade comum nos terrícolas. Quando se expandem nos seus jogos, fazem-no sem quaisquer malícias, parecendo crianças crescidas, pois suas atitudes não denunciam premeditações secundárias. E até quanto aos torcedores, não existe essa exaltação desenfreada que se manifesta em vossos encontros, incorrendo, às vezes em atitudes que nivelam acadêmicas tropelias do ignorante. Os espectadores marcianos acompanham o desenvolvimento dos jogos, assim como os vossos admiradores do jogo de xadrez seguem os seus lances nevrálgicos, ou seja, o seu entusiasmo, embora sóbrio e calmo, não deixa de ser emocionante. Em Marte, os encontros esportivos são embates ou lutas de beleza e inteligência onde os participantes e os espectadores não se colocam na situação de adversários. Não é a vitória de um homem contra outro homem ou de um conjunto contra outro conjunto. O que os impressiona é a verificação de possuírem um raciocínio mais pronto e eficiente. Pergunta: qual a natureza primordial dos seus esportes? Possuem estádios para encontros coletivos? Ramatiz: o espírito emotivo e estético do marciano, conjugando o útil e o agradável, dispõe de estádios que lembram recantos paradisíacos, onde a beleza poética da vegetação e a policromia das flores ultrapassam a mais ardente imaginação terrícola. Os bosques refrescantes, de arbustos viçosos, sob iluminação indireta e impregnados de perfumes das espécies raras,
São verdadeiros oásis de reajustamento mental. Os lagos pequeninos e graciosos, com os fundos marchetados de lâminas preciosas de topázio, ametista, esmeralda e rubi, transformam a sua água límpida e cristalina em fulgurações de nuances irisadas, contribuindo tudo para que os estádios fiquem emoldurados num panorama deslumbrante. Pergunta: quais os jogos praticados nesses estádios? Ramatiz: diversos são os esportes praticados pelos marcianos e um dos mais preferidos é o que, cingindo-nos ao vosso vocabulário, denominaremos de magnetocromobol, o qual consiste num jogo de bolas coloridas e que se movimentam no espaço em incríveis volteios sob a ação de magnetismo etérico controlado pelos seus participantes. Faltam-nos, porém, elementos análogos em vosso mundo que nos possibilitem expor, de modo compreensível, o funcionamento desse jogo sui generis. Ponto. Pergunta: poderia citar um jogo de outro gênero, que pudéssemos compreender? Ramatiz: a maioria dos jogos são quase todos acrobáticos, e devido à atmosfera de Marte ser tênue e de menor densidade gravitacional, a juventude desportista executa exercícios de majestosa beleza. Os trajes dos participantes são radioativos, de cores belas e transparentes, produzem maravilhosas auras de luz polarizada. Seus movimentos no espaço, quais focos de luzes em graduações suaves, lembram criaturas aladas, em festivo technicolor numa projeção cinematográfica de câmara lenta, pois a luz e a cor estão conjugados a todos os divertimentos marcianos. Pergunta: podia dar-nos uma ideia da configuração e do assunto ou enredo desses jogos acrobáticos? Ramatiz: o tema tende a manifestações de beleza e estética que propiciam emoções de alta espiritualidade. Tais jogos, para melhor efeito dos vestuários luminosos, são quase sempre realizados ao anoitecer, logo que surge o crepúsculo. Os trajes dos componentes irradiam luz própria, translúcida e de várias cores e, logo que eles se movimentam, sua luminosidade se dilui em torno como poeira luminosa. São vestes que transformam os participantes em vivas esmeraldas, rubis, turmalinas, opalas e topázios, e seus saltos formosos, de luzes coloridas, lembram poéticas figuras de pássaros humanos. Utilizando bolas magnetizadas, executam, também, um jogo coreográfico semelhante ao vosso tênis, porém, em vez de raquetas, usam uma espécie de cesto, pois a bola, em vez de rebatida, é caçada no ar e só pode ser devolvida após diversos saltos extensos e graciosos, dados pelo arremessador. Alguns saltos são voos espetaculares e temerosos, a fim de apanhar a bola que revoluteia no espaço em movimentos imprevistos, devido aos impactos magnéticos dos jogadores. Há momentos em que num voo inacreditável e inesperado, o acrobata completa um lance que lhe assegura a vitória. Devido à menor gravidade do planeta, esse tênis acrobático proporciona poses aéreas tão sublimes e encantadoras, que chegamos a antever as linhas formosas do futuro anjo. Se o terrícola comparasse o seu corpo pesado, colado ao solo ou seus saltos grotescos, com os voos aerobáticos, lentos e extensos do jovem marciano, ficaria acabrunhado, pois as protuberâncias ou pequenas membranas que o marciano possui, do ombro ao cotovelo, facultam-lhe, na descida dos saltos, pousar no solo como a pétala de uma flor descendo num vento brando. Pergunta: realizam, também, alguma espécie de Olimpíadas desportivas? Ramatiz: sim. E despertam extraordinário interesse, pois as comarcas selecionam os melhores acrobatas e jogadores, com representantes de ambos os sexos, e na competição final, em que se congregam os esforços de todos os grupos, produz-se então um verdadeiro clímax celestial. Para essas almas libertas das aflições terrenas, o encerramento das Olimpíadas é acontecimento considerado como dádiva divina, e a comarca escolhida para esse objetivo assemelha-se a uma nesga do céu mostrada ao mundo físico. A música envolve a todos em catadupas de sons argênteos e as vozes humanas entoando hosanas ao Senhor dos Mundos fazem do panorama adjacente a mais rica moldura viva, onde até os pássaros se aquietam,
como deslumbrados por tão grandiosa beleza e encanto. Os mentores clarividentes, que assistem a essas festividades coletivas, afirmam que do invisível despejam nuvens de pétalas perfumadas e jorram feixes de luzes siderais sobre todos os presentes. Pergunta: há, também, jogos símiles aos de cartas, como os que se usam na Terra e que são encarados como perigoso ensejo de viciação? Ramatiz: há tanto vício presumido num punhado de cartas, quanto nos livros de orações. Se substituísseis as cartas por fotografias da parentela, compêndios escolares coloridos, breviários ou bíblias de vários tamanhos, para a marcação do jogo, estes meios deveriam ser prescritos como viciosos. A debilidade ou um vício encontra-se na disposição mental dos jogadores. Conhecemos determinados povos peninsulares, do vosso mundo, cujos instrumentos de jogatina são as próprias mãos. Não cremos, por isso, que a humanidade deva cortar as mãos ou evitar-lhes o uso por serem viciosas. O vício, realmente, está na mente humana, é o sentido desregrado que ela atribui ao que é útil e inofensivo. Há homens, na terra, que jogam, e também há os que, viciando-se, são jogados. O divertimento através do intercâmbio de cartas de jogar, em Marte, é tão inofensivo e elevado, quanto as vossas posturas nos templos religiosos. Eles realizam festivas competições onde a graça e a inteligência, em vez de apostas de competições cobiçosas, são motivos fraternos de encontro afetivo. Pergunta: o irmão poderia nos descrever alguns detalhes desses jogos de salão? Ramatiz: há um jogo de cartas coloridas, transparentes, que irradiam magnetismo em certa frequência, acessível, à distância, para os competidores bem treinados. Consiste em adivinhar qual a combinação de cartas que se acha em poder do competidor. Conforme os movimentos que o jogador faz com suas cartas, emite uma onda de frequência que pode ser captada pelo adversário ou vice-versa. O próprio magnetismo dos participantes produz modificações, a que sua familiaridade oferece facilidade de solução breve. Os seres mais evoluídos costumam jogar o xadrez psicométrico, de grande exigência mental e profundeza de conhecimentos em quase todos os ângulos de vida. O jogo é baseado no conhecimento da atmosfera astroetérea, que circunda e impregna todos os objetos. Desenvolve-se através de peças históricas, confeccionadas com retalhos de objetos ou coisas antiquíssimas, que tenham estado sob influência de acontecimentos importantes. A capacidade do jogador desse xadrez psicométrico comprova-se pela sua penetração ou identificação dos acontecimentos históricos ligados às peças em jogo. Trata-se de um torneio mental e psíquico muito complexo para tentarmos a sua descrição, devido à sua demasiada sutileza e ação de interferência no campo etérico. Pergunta: existe cinematografia mais ou menos semelhante à da Terra? Ramatiz: o cinema é projetado ou transferido até os lares, através de aparelhos específicos que captam as irradiações das estações projetoras. Em casos excepcionais, quer como recurso educativo em conjunto ou pretextos de confraternização, enormes edifícios são adaptados para a cinematografia coletiva. Pergunta: quanto ao tipo da cinematografia, é o mesmo gênero de projeção por cintas de celuloide sobre telas iguais às nossas? Ramatiz: pode ser projetado à luz do dia. A projeção é sem cone luminoso e feita através de raios invisíveis, espécies de infravermelho em avançada contextura magnética. As imagens só são percebidas quando esses raios se chocam com a tela. Esta os materializa prontamente, lembrando o processo comum de revelação de fotografias do vosso mundo. As filmagens obedecem a um processo ainda ignorado na Terra. Grosseiramente, lembramos que pode ser comparado à televisão invertida, isto é, as imagens são transformadas em pontos e em seguida, estes pontos são novamente convertidos em imagens nas telas vítreas. Trata-se de um mesmo tipo de fitilhos magnetizados, lembrando as fitas dos gravadores de sons, no qual são superpostas inúmeras sequências filmadas em várias frequências magnéticas. Pergunta: e quanto aos recursos que possui essa cinematografia, no plano do cinemascope,
cineumas ou terceiras dimensões. Ramatiz, lograram a terceira dimensão sob condições normais, sem os artificialismos deformativos ou recursos de superposições de imagens. As cenas projetadas revelam as paisagens em sua exata profundidade miniatural. A terceira dimensão é algo mais profundo no campo etérico, pois depende, fundamentalmente, da natureza intrínseca da tela refletora de imagens, que, ao ser confeccionada, recebe um tratamento especial para o sistema tridimensional. Pergunta: reconhecemos a dificuldade de apanhar mentalmente aquilo que está 5 séculos adiante de nós, como afirmais, mas agradeceríamos qualquer pequena ideia sobre o assunto. Poderá esclarecer-nos? Ramatiz: tentaremos uma descrição por analogia aos vossos recursos terrenos, mas não deveis aceitá-la ipsis literis. A tela cinematográfica é um imenso bloco de vidro cristalino, fundido, e de cor que podeis considerar um azul elétrico. Este processo sui generis, em Marte, é que dá às lentes e cristais refletores a sua proverbial profundidade etérica. O bloco cristalino pode ser considerado como tendo 10 centímetros de espessura e uns 3 por 4 metros de superfície. É justamente na espessura do bloco que está o segredo vibratório da profundidade tridimensional, pois as cenas projetadas não se fixam apenas na superfície, mas penetram gradativamente e se contrastam milímetro por milímetro. Nessa tela, os assuntos filmados se refletem em redução por escala, aproximada de 1 por 100.000, o que equivale, a cada centímetro da espessura, corresponder a 1 quilômetro de profundidade da cena natural. Pergunta: qual seria um exemplo comum à nossa cinematografia? Ramatiz: considerando que um operador do vosso mundo filmasse uma paisagem com 10 quilômetros de profundidade, isto é, que a última cena, o fundo, o último plano, fosse um paredão ou colina divisória, essa filmagem com 10 quilômetros se projetaria na tela com uma profundidade exata de 10 centímetros. Cada quilômetro de profundidade ocuparia exatamente 1 centímetro, gradualmente, sendo que a colina, o paredão, ou a cena do último plano ocuparia exatamente o último milímetro da tela em profundidade. Essa cena natural de 10 quilômetros é reduzida gradativamente até se enquadrar nos 10 centímetros do retângulo vítreo cinematográfico, produzindo, então, a terceira dimensão em agradável disposição para os olhos. Pergunta: a cinematografia marciana apresenta outras qualidades de caráter excepcional em relação ao nosso adiantamento nesse setor? Ramatiz: como as imagens não são projetadas em suas configurações ou contornos, porém, em pontos vibratórios que só se percebem quando tocam a tela, esta possui aparelhamento anexo que transforma as emissões e eflúvios projetados em quantos vibratórios, que além de produzirem sonoridade e imagens produzem e espalham também os perfumes naturais das cenas ou ambientes que estejam sendo filmados. Por conseguinte, se for uma cena marítima, os espectadores sentirão o odor salitroso do mar. Tratando-se de ambiente campestre, denuncia-se logo o cheiro saudável dos aromas vegetais que lhes são próprios. E através de outros recursos prodigiosos e incompreensíveis para vós, os espectadores também sentem as temperaturas dos locais das cenas, quer sejam as das zonas frígidas ou as equatoriais. Semelhantes prodígios, na realidade, podem ser classificados com uma quarta dimensão. Pergunta: os assuntos da cinematografia marciana são parecidos ou equivalentes aos que nós preferimos? Ramatiz: o adiantamento espiritual dos marcianos não comporta novelas ou histórias melodramáticas e sentimentalistas com seus enredos tecidos de artifícios. Não havendo em Marte os problemas do furto e da mendicância, nem os recalques da ambição, da cólera, ciúmes ou orgulhos ancestrais, e distantes, também, das prevenções de nacionalismos racistas que arrastam a conflitos agressivos. É óbvio que os motivos para o seu enredo cinematográfico são apenas de ordem construtiva e espiritual. Dispondo ainda de uma ciência que controla quase todos os fenômenos da natureza ambiente, não existem essas lutas com episódios de aventuras que, habitualmente, servem de motivo aos vossos filmes.
A cinematografia marciana é condicionada ao futuro, visando finalidades espirituais. Refere-se às viagens interplanetárias, às conquistas recentes nos setores da música, da cor, do psiquismo e sobre os eventos reencarnacionistas, no qual esboça a disciplina exigida, os costumes, os pensamentos e realizações do homem de amanhã, conjugados ao bem e à sabedoria. Pergunta: e não exibem filmes de assuntos cômicos, que provoquem hilaridade? Ramatiz: certamente. O povo marciano é naturalmente divertido. É o seu riso farto, o seu humorismo sadio, que torna os marcianos isentos das rugas aflitivas de vossa humanidade. A comicidade cinematográfica é de ordem muito sutil e versa, principalmente, sobre as complicações das almas desajustadas nos mundos materiais. Assim como não poderíeis compreender a pilhéria do asiático ou dos esquimós, vos será dificílimo entender o humorismo marciano, nos filmes de enredos cômicos, devido a não conhecerdes o seu ambiente psicológico. Pergunta: qual o meio de mais júbilo para o marciano quanto à forma de divertir-se ou descansar das preocupações mentais? Ramatiz: todos os que auferem no trabalho às horas superiores preferem as maravilhosas viagens de turismo aos mais excêntricos e longínquos lugares do orbe. As excursões propiciadas pelo governo, conforme sucede entre vós, são motivos de imensa alegria porque os beneficiados, além do desafogo mental, adquirem novos conhecimentos e aprimoram suas faculdades psíquicas no contato com outros modos de vida e de conhecimentos. E os mais agraciados, devido a labores excepcionais que prestaram à coletividade, recebem as bênçãos fraternas de viagens interplanetárias em visita a outros orbes. 12. Música. Pergunta: qual a concepção da música em Marte? Ramatiz: a mesma que tendes na Terra. A música em qualquer latitude é linguagem universal, é uma dádiva que Deus concede ao espírito para sua ventura eterna. É poesia cósmica expressa em sons, em vez de palavras. É a composição sonora que vibra pelo infinito, sob a batuta do regente divino, traz em sua intimidade a palpitação da própria natureza, plena de forças criadoras, contendo em si a beleza, a poesia, a inspiração e o êxtase. Manifesta-se sob os desígnios amorosos do Pai Eterno, a todos os seus filhos. A sua mensagem é sentida mesmo através da emotividade rude e primária do selvagem, embora seja música monótona, cujo ritmo cansa e desagrada ao civilizado. No entanto, quando o próprio silvícola se impregna do calor e da energia criadora da música, o seu ritmo letárgico e indiferente cria vida e alento. O batuque enfadonho penetra, implacavelmente, na psique dos mais desprevenidos e, às vezes, o transe hipnótico comprova a força que há na linguagem dos sons, embora primitivos. É a função verdadeira da música na alma, em qualquer estado espiritual e situação geográfica do mundo. Deus provê o anjo no seu cósmico entendimento, dando-lhe o êxtase através da música das esferas, mas envia também, ao seu filho que mal inicia os rudimentos de linguagem no seio da floresta, a mensagem viva dos sons que lhe aquecem os sonhos primitivos e lhe amansam a alma embrutecida. A música, em Marte, para vosso entendimento crítico é a arte de raciocinar em sons. Corresponde, hermeticamente, ao nível já alcançado pelo marciano na sua espiritualidade e equilíbrio mental. Pergunta: como poderíamos compreender esse raciocinar em sons? Ramatiz: não podendo vos transmitir um tratado de música marciana, nos cingiremos, apenas, a breves explicações do que é o entendimento musical em Marte. Embora haja algumas preferências semelhantes ao critério terreno, não prescindem, também, da manifestação sonora puramente estática que leva a alma aos páramos edênicos, inacessíveis à compreensão humana. Mas não se interessam nem vibram, em absoluto, com o gênero ainda comum e preferido no vosso mundo, inclusive no chamado setor da música seleta. Pergunta: porventura desprezam as composições elevadas dos nossos gênios clássicos? Ramatiz: não as desprezam, mas falta-lhes ambiente psicológico e mental que os habilitem a assimilar as vibrações costumeiras do vosso mundo.
As suas condições superiores que os isentam de tragédias, heroísmos, epopeias melodramáticas, sonhos ou devaneios amorosos, tornam-nos insensíveis à expressão musical que traduz os estados psicológicos do homem terreno. Da mesma forma que não vibrareis as clássicas e exageradas tragédias gregas do passado, também os marcianos não se amoldam às composições de conteúdos sinfônicos decalcados nos dramas habituais da Terra. Pergunta: cremos que ainda não esgotamos o conteúdo musical de nossos melhores compositores e, de muitos, nem chegamos a compreender-lhes a totalidade de seus sentimentos e motivos sinfônicos. Será exagero de nossa parte? Ramatiz: reconhecemos a genialidade dos criadores da vossa música e, também, a vossa incompreensão de quase toda a mensagem sonora dos mesmos. Trata-se de labor divino, de alta significação na escalada sideral, e que só pode ser apreciado satisfatoriamente pelas almas de grande envergadura. Não censuramos a música terrena, na sua feição sinfônica ou de beleza clássica. A sua atual manifestação é um grau exato do curso natural das humanidades. Há 5 séculos passados, os marcianos também revelavam seu teor emocional através de composições símiles às da Terra. Porém, atualmente, a vossa música não está em consonância com os sentimentos da humanidade marciana, a qual, em relação à vossa época, está avançada em mais de 500 anos. Mesmo em vosso habitat encontrareis composições que, se agradam a um povo, entediam a outros. Realmente, ainda precisais de mais contato com as obras musicais que fazem sucesso desde séculos, mas já estáis captando os rudimentos, embora grosseiros, de outra mensagem musical, que se avizinha de vossas atuais concepções sonoras. Os primeiros acordes da música algo compatível com a apreciação dos marcianos, conquanto ainda deformados, já se fazem audíveis no vosso mundo, em gritante contraste com as composições clássicas, pondo em choque o vosso padrão tradicional. Pergunta: por que não encontrariam os nossos compositores eco no meio marciano? Ramatiz: aquilo que para vós é superior, em Marte será assunto trivial. Determinadas emoções e estados de espírito dos vossos compositores, que na Terra se tornam virtudes louvadas incondicionalmente, podem significar para a população de Marte motivos simplesmente vulgares e desinteressantes. Pergunta: poderá expor-nos considerações mais objetivas do assunto? Ramatiz: Schubert, infeliz no amor, repleto de timidez e humildade, retratando seus pensamentos na linguagem comovente de melodias delicadas, convertia em músicas suas angústias. Sua música é um desafogo de cristalina beleza em sons amorosos de terno convite aos sentimentos nobres. É óbvio, no entanto, que a sua exaltação se fundamenta principalmente na raridade desses sentimentos dentro da coletividade terrena. Em consequência, como poderia o vosso genial Schubert impressionar a humanidade marciana, que desconhece as angustias das paixões terrenas? E que também não louva a humanidade, a nobreza, timidez ou renúncia, porque essas virtudes são tão comuns aos habitantes de Marte, quanto as vossas saudações cotidianas. Pergunta: e quanto a outros compositores, quais seriam as impressões? Ramatiz: a impetuosidade amorosa e a sensibilidade incomum de Chopin, os sons melancólicos e lancinantes que reproduzem o angustioso grito da sua mocidade a esfacelar-se na tuberculose, embora, como é natural, sejam consagrados na Terra, dificilmente seriam assimilados pelos ouvintes marcianos, devido ao seu desconhecimento a respeito dessas enfermidades físicas. A afeição emocional de Mendelssohn, a frustração mental de Schumann, a tristeza aguda de Tchaikovsky e o temperamento tumultuoso de Ulisse, que deram motivo a apreciáveis composições de alento, alegria e êxtase para o espírito terráqueo, não têm afinidades com a emotividade marciana. Schumann, ouvindo melodias que seriam comuns aos marcianos, mas obscuras aos sentidos terrenos, desarmonizou a sua mente, ao tentar captá-las, terminando em lamentável demência. Assim como para vós é incompreensível e desagradável a melodia marciana, também a vossa composição musical não encontra eco naquele orbe. Pergunta:
mas seriam avessos à religiosidade de Bash. Ramatiz, pode haver certa identificação com a majestosa serenidade que lembra as esferas paradisíacas, na execução bachiana, mas assim mesmo é composição acanhada para a mente expansiva dos marcianos.